Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um episódio do nosso Multiverso Energia para falar hoje sobre energia solar. Olha só, energia do momento. Não é energia do futuro, mas é energia do momento. Energia solar, é, que está aí crescendo pra caramba, né? E essa discussão da energia solar, ela gera um debate muito interessante, porque todos vocês devem ter na família ou conhecem alguém que é o clássico tiozão do churrasco, tiozão do pavê, que é o comentarista sobre economia, política, tecnologia, ele sabe tudo de todos os assuntos. E ele vai lá e coloca a opinião dele, e a opinião dele é a verdade, né? Então, basicamente, quando a gente fala sobre energia solar, provavelmente você já tem um tio que comentou que esse negócio de energia solar que tá bombando agora, putz, daí eu tenho 30 anos lá no meu sítio, lá no interior, né? Na casa dele, ele instalou para abastecer a piscina, né? Aquecer a piscina, aquecer a água que abastece a piscina. Isso eu já tenho, etc e tudo mais. Então, basicamente, seu tio fala que já tem energia solar há muito tempo, né? Só que a energia solar que a gente está discutindo agora, existe, entre aspas, né? Não a tecnologia, ela existe essencialmente há pouco tempo, há mais ou menos 10 anos só, né? Desde 2012 eu já vou explicar por quê, tá? Mas energia solar, de fato, que o seu tio está falando, é energia solar térmica, né? A gente tem uma ramificação aí entre energia solar térmica e fotovoltaica. A térmica é a do seu tio, né? Que basicamente ele tem na casa dele lá um painel, né? Um coletor que retém calor, aquece a água que passa pelo painel e ele estoca aquela água aquecida dentro de um recipiente chamado boiler, né? Que é um tubo gigante que geralmente fica em algum lugar no telhado da casa ou em algum lugar ali próximo do lado da casa, justamente que é onde vem a água que está sendo aquecida. E aquela água aquecida vai depois, e armazenada, ela vai depois ser utilizada para chuveiro, para piscina, tudo que é aquecimento de água, basicamente. Então, de fato, essa tecnologia já existe há muito tempo, né? E essa energia solar térmica, tá? O que existe hoje, que é razoavelmente recente, é energia solar fotovoltaica. Isso não significa que faz 10 ou 15 anos só que existe essa tecnologia. Faz 15, 20 anos talvez que no mundo ela tenha se popularizado e no Brasil a regulação que estabelece como funciona esse mercado de energia solar fotovoltaica, que aí não é calor, retenção de calor, aí é irradiação solar, né? E conversão disso em energia elétrica. Então, enquanto a térmica só ali na casa, né, ela tem outros usos, uso industrial, etc. Mas na residência, enquanto ela só atende o aquecimento da água específico, chuveiro, etc., a fotovoltaica é tudo que é corrente elétrica. Então, basicamente, a tua casa inteira, né? Essa fotovoltaica, ela existe, a tecnologia existe mais ou menos há uns 20 anos, mas só em 2012, lá com a regulação 482 da ANEEL, que depois foi atualizada em 2015 pela resolução 687. Essas duas resoluções elas dão o guia básico de como conduzir, né, como o grid público, né, a rede pública, como que você pode comprar um sistema fotovoltaico ou alugar um sistema fotovoltaico e a partir daí você faz uma troca com a distribuidora de créditos, né? Esse sistema é o sistema que existe há pouco tempo e esse o seu tio não tem há 30 anos, né? Então esse fotovoltaico, além dele atender mais coisas, porque ele atende tudo que é corrente elétrica, ele existe há pouco tempo e na verdade ele funciona como uma troca de créditos e débitos com a distribuidora. Isso aí dá para entrar um pouco mais adiante nesse assunto em próximos vídeos e tudo mais, mas basicamente você produz energia elétrica para você. O que você está produzindo de excedente em determinado momento, você pega essa energia, o que você vai fazer? Você vai armazenar? Quase ninguém hoje ainda tem bateria para armazenar. Então você pega, está conectado com o poste de luz, né? O quadro de luz está conectado com o grid público da tua distribuidora da tua região e você injeta energia lá. E aí essa energia é computada como um crédito para você. E aí no período noturno, que é quando o teu sistema não funciona, por exemplo, você puxa energia e compra energia normalmente. Então nessa troca de crédito e débito de energia, a tua conta vai sendo
abatida, né? Você vai pagando um valor menor. Então você compra o sistema para que a tua conta, você gaste a mesma coisa e tenha a conta de luz menor. O racional muito simplificado é esse, né? E essa é energia solar fotovoltaica. Então, é importante frisar que a diferença entre as duas, ainda que a fonte das duas seja o sol, elas atendem especificações diferentes, elas tratam demandas diferentes, né? E a fotovoltaica, de fato, o sistema é muito mais caro em termos comparativos do que o sistema térmico, que é o que já existe há muito tempo, porém ele entrega muito mais. Então não dá para fazer uma comparação de mercado entre o que você acha, Rafael, que eu compro um sistema térmico, né, que basicamente vai atender mais a parte que diz respeito à água, aquecimento de água, ou eu compro um fotovoltaico mais completo? Depende, eu não conheço o teu consumo específico para saber. Mas se a parte da água representa, né, o aquecimento da água representa a maior parte do que você gasta, né, com conta de luz, talvez um sistema térmico te atenda bem, né? Agora, se você tem 4 ar-condicionados, você tem vários aparelhos eletrônicos e tal, a térmica vai te atender muito pouco, né? Você vai comprar um sistema, vai reduzir um pouquinho da conta, que é tudo que tem a ver com aquecimento de água, mas de qualquer maneira não vai te atender por completo. Então eu acho, na minha concepção, que o sistema fotovoltaico ele é mais completo, ainda que ele seja mais caro, e mesmo assim o preço dele já está caindo bastante. Caiu bastante nos últimos tempos, né? Então se você pegar de 2012, que é quando eu falei que tem o start da regulação pela ANEEL, quando você pega de 2012 e traz para cá, o preço dele caiu bastante, né? Ele se tornou mais acessível, né? Então, e você tem um abatimento muito grande na conta de luz, tá? Então, acho que é isso. Basicamente, é importante quando você fizer uma escolha entre um sistema para a tua casa, principalmente para a tua casa, que é onde você pode comparar bem os dois. Quando você tem esse comparativo, você tem que ver o quanto você precisa atender essencialmente de energia elétrica e o quanto é só aquecimento de água. Quando você fizer essa conta, essa proporção, você pode fazer um comparativo entre os preços dos sistemas, né? E a utilidade de cada sistema. Então, acho que fica a dica aí para que você não tome decisões precipitadas. Eu digo que sempre é legal entender o seu perfil de consumo antes de tomar uma decisão. Ou se você vende energia solar para alguém, entenda o perfil do seu cliente antes de vender. Porque qualquer erro, qualquer mudança no comportamento de consumo, seja do seu cliente ou seja no seu, né, independente de quem for o usuário da energia, se você comprar um sistema fotovoltaico para atender ali 500 kWh, e aí por ter um sistema fotovoltaico que atende 500, você sai de 500 e começa a gastar 1.000, você comprou um sistema errado pro dimensionamento do seu consumo, entendeu? E isso não é raro acontecer. Na verdade, isso é bem comum da pessoa comprar um sistema e acha que pode colocar uma usina, construir uma casa noturna dentro da casa dela. Não é assim que funciona, né? Então, o entendimento do consumo é muito importante para a escolha do melhor sistema para você, seja energia solar térmica ou seja energia solar fotovoltaica, tá? O fotovoltaico você sempre vai estar lidando com a distribuidora. O sistema térmico ele é desconectado, vamos dizer assim, né? A gente costuma chamar de off-grid, né? Mas eu entendo que o off-grid ele é desconectado porque ele tem a opção de conectar. Aqui quando a gente fala de aquecimento de água, você não tem uma tomada essencialmente. Então você abate uma parte do consumo que está sendo refletido na conta de luz, mas você não tem contato com distribuidora, né? Por conta do sistema térmico. No sistema fotovoltaico, por fazer a troca de crédito, você tem. Tá bom? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado clara a diferença. Sistema térmico, aquecimento, calor. Sistema fotovoltaico, irradiação. A irradiação vai ser transformada em corrente elétrica para basicamente atender tudo que é componente elétrico, né? Eletroeletrônico, tudo que você coloca na tomada. E energia solar térmica, como é aquecimento, basicamente, se você está falando de uso residencial, basicamente é água. E ali é piscina, chuveiro, torneira, o que for que você tiver que
que utilizar, tá bom? É isso, de qualquer maneira, explica pro seu tio, pega esse vídeo e manda para ele e fala assim, tio, você tem energia solar há 30 anos? É legal, mas não é essa que a gente tá falando que tá popularizando, tá? Só para você saber, tá bom? Ajude ele a saber que ele não sabe tudo, isso é importantíssimo, tá bom? Um abraço e até a próxima.